Olá, pessoal. Chegamos ao fim do ano. Não ao fim das esperanças, nem ao fim do otimismo. Eu sei que foi um ano complicado para todo mundo, mas nós nunca vamos perder a esperança da paz nesse planeta. Entre todos os povos, seja que religião for, seja que filosofia for. Vamos continuar no próximo ano. Então, o meu recado é: continuamos juntos. Olá, pessoal. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É piegas. É o que nós desejamos, na verdade. Quando a gente chega no final do ano, a gente faz uma retrospectiva das coisas que aconteceram. E este ano sobe altos e baixos. Mas eu fiquei muito feliz ontem na festa de fim de ano da empresa do meu filho, quando ele declara que a maior alegria dele foi chegar aqui no fim do ano e ver as pessoas com que ele trabalha são refugiados. O sírio olha para o ucraniano e cumprimenta o ucraniano na língua dele. E o ucraniano olha para o sírio e cumprimenta ele na língua dele, em árabe. É tão bonito. E isso engloba o que a gente deseja, uma união entre os povos, paz no coração, os homens de boa vontade. Para todos vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Pequena paz. Um ótimo ano novo para todos nós. Fiquem na paz. Olá, pessoal. Aqui uma boa tarde, 1h20 da tarde, a temperatura subiu. Vamos ter temperaturas positivas no Natal. Não teremos um Natal branco, né? Os canais que estavam congelados já começaram a descongelar. Uma mudança rápida, subiu muito rápido a temperatura. Mas muita chuva, né? Aquela chuvinha fina, típica daqui da região. Mas enfim, primeiro dia do inverno já começou com temperaturas positivas. E falando em positivo, obrigado a todos vocês pela participação lá na live com o Daniel. Eu não esperava, foi um sucesso, muita gente participou. Eu printei as perguntas, eu guardei as perguntas e vou respondê-las no próximo vídeo, não nesse, mas no próximo, no final do ano, no último vídeo do ano. E, por sinal, um ano complicado, hein? Para todo mundo, ninguém sabe como vai ser amanhã, que dirá o ano que vem. Para vocês aí no Brasil ainda é pior, porque está acontecendo uma distopia total, ninguém está entendendo nada, eu não consigo entender nada. Ninguém sabe quem manda, quem ganhou, quem não ganhou, quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou e perdeu todo mundo. Palavras da Dilma, né? A cobra está comendo todo mundo, vai comer inclusive quem criou. Quem viver verá. A coisa não está muito boa, mas nós vamos tocando, porque aconteça o que acontecer, a humanidade sempre resiste. Ela é resiliente. Nossos planetas, nossas sociedades, as nossas civilizações sempre passaram por transformações. Todos os impérios caíram, o império surgiu daquelas cinzas, as civilizações caíram, outra civilização surgiu daquelas cinzas, e assim nesse ciclo, nessa roda de Sansara. Porque esse é um planeta de roda de Sansara. Nós estamos aqui de passagem. Eu acredito nisso, essa é a minha crença. Minha crença é essa. Eu acredito na reencarnação, sim. Os antigos cristãos também acreditavam, até que veio um papa e disse, não, corta, a gente tem que ter o poder sobre esse povo, tem que botar medo, terror, um Deus malvado que castiga, que é tão bom que fez um inferno para quem não acredita nele, né? Um inferno de chamas, né? E a história é bem outra. Nós temos falado nesses vídeos todos, agora vamos para o vídeo 175,
Por isso, quem chegou agora no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu falo sobre vários assuntos. Alguns assuntos foram evoluindo ao longo dos vídeos. Nós não temos a razão sempre, ou nem sempre. Nem somos os donos da verdade. Estamos buscando a verdade, futucando aqui, futucando ali, perguntando. Eu volto a repetir que a ufologia e a teoria da conspiração, todos têm razão e ninguém tem razão. Temos evidências para mostrar que o caminho pode ter sido por aqui, esconder alguma coisa lá, não é? E assim nós vamos. Então é isso, obrigado pela participação. Eu vou voltar a fazer mais lives. Não se preocupem com o Daniel, porque falaram que eu não deixei ele falar. A gente combina sempre antes da live. Eu não tenho pauta não, Ari. Eu vou falar sobre o meu evento, depois você toca. Pois sim, não tem nenhum problema, nada. Não tem ninguém querendo sobrepujar ninguém. Ele é meu amigo, particularmente. Então, sem problemas, ok? Todos ficaram felizes, né? E não esqueçam de dar aquele famigerado like. Essa coisa é chata pra caramba. Mas é o que funciona, é o que impulsiona o canal. Eu vou colocar no final do canal, veio uma notícia do YouTube parabenizando. Nosso canal é pequeno, mas fez sucesso. Nós estamos com mais de, se eu não me engano, 370 mil visualizações esse ano. Completando todas as visualizações. Muito bom. Quase 2 milhões de visualizações desde que nós criamos o canal. Então estamos indo. Somos pequenininhos, mas incomodamos também. Não é? Pois é, vamos lá. Pois bem, vamos falar sobre Deus. Já falamos várias vezes sobre ele. Tem vários, né? Falar sobre esse, o principal aí, o mais conhecido. O Yahvé. Yud, He, Vah, He. O Jeová. O Alá. Esse Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz. Então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas não tem vontade. Então ele é malévolo. Ele é capaz, está disposto? Então de onde vem o mal? Ele não é capaz, nem está disposto. Então por que chamá-lo de Deus? Até porque eles só existem quando você acredita nele. Dependendo da sua filosofia, o ateu dorme tranquilo. O cristão, o crente chato, fica cheio com Bíblia debaixo do sovaco, crucifixo na cama, com medo do diabo, com medo do monstro que fica debaixo da cama, com o barulho daquilo que caiu na cozinha. Pois é. A nossa concepção de Deus é um Deus universal, é o grande Deus universal, o grande arquiteto, que está por trás dessa beleza do cosmos, da beleza do sorriso da minha neta, das flores, da neve caindo, de um Mozart, de um samba bem bonito, né? De um Vinícius de Moraes, de uma obra clássica, de uns filmes maravilhosos, de escritores, de pintores, escultores, pensadores. Nós vivemos num mundo fantástico. Tem um lado muito, muito, muito fantástico e que mostra que tem uma mão ali por trás. Alguém arquitetou isso. Quem governa? Quem é que está no poder? Você está no seu quarto, você acorda de manhã sentindo-se ótimo. Ou talvez não muito ótimo. Alguns de nós se sentem bem logo de manhã. E é quando nossa consciência se choca contra nós e os pensamentos para aquele dia em particular começam a ser classificados. É mais do que provável que você se vire em sua cama para ver uma outra pessoa deitada ao seu lado. Talvez o primeiro pensamento do dia seja de segurança ou um sentimento de satisfação, né? De segurança. Talvez você dê tudo como certo e nem pense mais nisso. Tem alguém com você, por bastante tempo, inclusive. Mas você está em primeiro lugar e você tem que sair para enfrentar o trabalho. Ai, 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 trabalhar. Oh, meu Deus. Olha o Deus aí. Que pensamento horrível. Você tira isso da cabeça o mais rápido possível e entra no modo automático. Com o pé fora da porta do quarto, você vai em direção ao banheiro, você entra tropeçando ainda, meio acordando, lá você fica cara a cara consigo mesmo e todos os sentidos estão disparando quando você confronta a luz do dia ou talvez a luz elétrica. Então uma autobiografia passa na tua frente, completa, imediata e é inevitável. Ela passa pela sua mente. O trabalho surge novamente em sua mente, mas você está mais preocupado com as feições flácidas na sua frente. Eu estou envelhecendo. A consciência de si é a propriedade mais poderosa da mente senciente.
E essa consciência assume a forma do ser humano, do id, do eu, de você mesmo. Na verdade, isso é aquilo que trata da vida. É você no cotidiano. Essa palavra cotidiano, rotina. Você já pensou na cotidianidade ou rotina como um conceito em si? E não como uma série de eventos no quais você tacitamente se envolve acidentalmente ao longo de 24 horas? Pois é, sempre passando de uma experiência para outra. Não é? A cotidianidade ou a rotina como um conceito em que você não está no controle, mas você é uma vítima controlada pelos ditames de circunstâncias ou por alguém. Ou algo. Se você pensar sobre isso, o cotidiano de sua vida é um legado de uma vasta conspiração de acontecimentos e circunstâncias implícitas. Você é a assinatura da sua própria existência e não pode ser parada do eu que é você. Você é sua cotidianidade, você é sua rotina. Na medida que é assim, sua rotina tem o poder devastador de condená-lo ou redimi-lo, de ditar o mandato mais distante de sua própria existência. Para muitos de nós, nossa rotina diária é uma maldição inevitável e é impressionante. Alguns, relativamente poucos em nosso planeta hoje em dia, têm uma vida cotidiana pela qual ansia e valoriza. Que ele pode valorizar, cheia de desafios, desprovida de ameaças, cheios de significado, satisfação e aventuras. Mas para a maioria, infelizmente, é o oposto. Essa rotina será de pavor, deferência, provação, em muitos casos de sofrimento profundo e permanente, onde quase nada acontece. Nada acontece para mudar a rotina. Por que a diferença? Porque não temos todos nós a mesma qualidade de cotidiano e por que tantos têm dias para amaldiçoar, cheios de dificuldades, aflições, sangue, angústia, como agora nesse conflito, ou na África, ou na Ásia, enquanto outros têm dias cheios de significado e propósito valioso. Por que alguns nascem na Somália, enquanto outros aqui na Holanda, tendo vidas bem diferentes, sociais, econômicas, educacionais, etc. Isso é óbvio. Eu ouço você dizer, nós somos todos diferentes e geramos nossas vidas individuais pelo que somos e pelo que fazemos. Mas quem determina? Nem mais, nem menos do que isso. Mas isso é realmente assim para todos nós? Existe essa tal justiça? Que tal um bebê nascido nas pilhas de cinzas explodidas de uma guerra absurda como está acontecendo agora? Onde o barulho ao seu redor é de guerra e rostos ao seu redor estão cheios de ódio, tristeza e sofrimento. Eu vejo nas crianças sírias que chegam aqui. Eu moro num bairro islâmico. Eu conheço as histórias deles. E a criança que nasce agora em Mogadiscio, no Iêmen, que a própria individualidade daquele bebê fez para merecer esse começo. Não viveu o suficiente para tomar decisões que prevejam tal consequência. É o destino. Bom, né? O destino. Caralho. É o destino. Eu ouço alguns de vocês dizerem a providência. Outra porcaria. Outros, a maioria das pessoas dessa terra dirão que é a vontade de Deus. Né? Pois é. A maioria das pessoas em nosso mundo acredita em um Deus pessoal, é uma figura divina que é eterna, onipotente, onipresente, onisciente. O axioma típico de quem acredita em uma divindade tão antropocêntrica, né? E que nossas vidas pertencem a esse Deus e todas as influências que trazem uma vida boa ou ruim e cotidiana são conquistadas pelo indivíduo como consequência de obedecer ou desobedecer a esse superfenômeno personalizado ou figura controladora. Se você acredita em tal Deus, você acreditará que nós existimos para que esse Deus possa decidir cada parte das nossas individualidades ao seu bel prazer. Qualquer livre-arbítrio que possamos ter não é totalmente livre porque pode ser interceptado e imposto a qualquer momento por um poder abrangente que somos impotentes para controlar. Isso implica que não há comportamento bom ou mau por meio do qual possamos anular esse Deus. Deus decidirá o bem e o mal como conceitos adequados à sua própria vontade e propósito e exigirá obediência a esses conceitos. O que quer que esse Deus considere adequado em qualquer momento específico é tudo que importa. Essa noção de uma figura arbitral, final, que tem controle sobre o significado e os destinos daquele que ele ou ela cria, é definido por meio de um conceito que poderíamos chamar de pertencimento dependente. Mas esse Deus não passaria pelo raciocínio lógico. Pois é, né? E aonde é que entra o ET? Já. O Deus que eu descrevi acima pode ser visto como um conceito sem livre-arbítrio,
Existem variações do conceito de não livre-arbítrio, mas todas elas consagram uma figura de arbitragem final e implicam que somos todos nós peões servindo a um propósito que apenas essa figura conhece. Este é um propósito cheio de obras e experimentos sociais feitas às custas de criações desse Deus. Tal Deus é muitas vezes percebido como exigindo medo, adoração e súplica, louvor, apaziguamento constante. Um Deus que não permite nenhuma arbitragem, a não ser a sua própria, e, portanto, mitiga o livre-arbítrio. Não existe. Independente, individual, não existe. Em outras palavras, este é um Deus que manipula a balança da justiça subjetivamente e não objetivamente. Então, quem é que está no controle do porra do lojinha? É quando os fantasmas encontram os greys. Os ETs. Pois é. Pois é. Vamos continuar, né? Dos seus esconderijos. Esconderijo mesmo, porque essa turma, eles são covardes. Eles não se apresentam publicamente. Eles não se mostram, estão sempre nas madrugadas, nas noites, nas estradas desertas. Pois é, dos seus esconderijos, seja em nosso planeta, abaixo da superfície da Terra, sob o gelo do Polo Norte, no Sul, lá na Antártida, ou nas profundezas do oceano, ou do lado escuro da Lua, Marte, onde quer que eles estejam, os greys ou os alienígenas, que todo mundo fica fazendo, paparicando, estão observando um momentum, enquanto dezenas de milhares de almas de pessoas mortas se fundem em um quanto de luz colorida. Quem já fez viagem astral ou mesmo já foi abduzido, mantendo pelo menos uma parte da consciência, pode entender isso. Eles são capazes de seguir um campo eletroespacial morfogênico particular de um paradigma de existência para outro. Da vida para a morte. E a volta ao útero das mulheres para renascer. E é essa facilidade de nascimento natural que eles desejam, acima de tudo, para eles. Para eles mesmos, porque mais do que qualquer outra coisa, eles querem converter seus status de seres artificiais em natural. Eles são máquinas biológicas. Porque mais que qualquer outra coisa é isso que eles querem. Além das nossas almas. Eles querem corpos. Daí, recolherem material biológico para construir uma série de híbridos. Não é? Então eles querem a intenção deles total e final em tudo isso, e o que eles fazem em todo o universo que eles dominam é como Pinóquio, tentando ser um garotinho vivo. Isso aqui é chá de gengibre, viu? Esse é gengibre mesmo. Os greys querem se tornar, né, em formas vivas naturais. Por isso é que eles não ficam aqui. Eles não conseguem. Eles acham então que poderiam abandonar a sua busca no universo por suprimentos de novos DNAs para eles. Né? Eles não precisariam mais do enorme e secreto esforço de hegemonia de planetas inteiros para abduzirem e redimensionarem as vidas nas formas das vidas nativas, né, naturais para o seu DNA. Eles estão fadados ao fracasso. Porque a capacidade de nascer só vem com um começo no Goodverse. Eu expliquei o que é no vídeo passado. Naquele universo que é regido por outras forças. E é por isso que eles nunca podem ter as nossas almas. Tentam. Intervêm, incorporam. Né? São os arcontes. Eles nunca conseguirão adquirir o que eles chamam de alma MESF, por mais sofisticada que seja a tecnologia deles. O MESF, o campo eletroespacial morfogênico, é comumente denominado de alma. Um registro do fundo eterno, que nos acompanha, né, que tem todas as informações que um indivíduo reuniu ao longo de toda a sua existência. É o registro acástico. Desde o início de todas as coisas, concentrado além dos mecanismos físicos, muito além da nossa capacidade de entender, como o cérebro também, depois que a gente morre, ele apodrece. Né? Isso aí se manifesta através de um estado inconsciente. O problema é que esses pequenos demônios do universo não entendem o porquê. Os arcontes não sabem. Eles pensam que são os bambambam. Eles não podem entender o mecanismo que se une à divindade, porque eles são entidades derivadas totalmente de um paradigma puramente físico e material. Entidades biológicas mecanizadas, robôs, drones.
A sua programação é incapaz de fornecer qualquer descrição ou referência além da derivação atômica. Eles não podem falar sobre o que está além do espaço-tempo, matéria. Eles não podem explicar a natureza de uma divindade eterna e efêmera, ou a natureza do universo, distinta de um sentimento temporal, tangível e físico. Eles não podem descrever um quark efêmero chamado sentimento. Eles não têm sentimento. Eles são frios. Eles não têm nada. Os Greys estão trabalhando sob um enorme equívoco, totalmente alheio à hierarquia existencial que permeia o universo. Em suas mentalidades, eles são inteiros e reais como eles mesmos. Eles não sabem que são simplesmente máquinas biológicas, criadas como entidades meramente utilitárias para atender às necessidades práticas dos clones dos seres primordiais. E que as máquinas se originaram apenas em universos, compostos de matéria e força, em universos específicos. Nós estamos falando de dimensões também. Toda a humanidade organizada por gênios, gerada por Grey, eles são essa criatura biosintética, percebe que existe um mundo intercomunicante da vida à morte e vice-versa. Mas a nossa ciência só pode lidar com medições de materiais e físicas, ainda não chegou a uma metodologia que possa medir e catalogar o mundo imaterial, onde os níveis de resoluções impostas estão em seus mínimos, essa dimensão que essa turma está aí. Será que não é isso que eles estão tentando acessar com esses aceleradores de partículas, do qual o maior do mundo está aqui na Europa? Não é? A morte fica aí nessa interface, interface entre o imposto e o mesurável, o real e o real, e o não mesurável, mas ainda assim igualmente real. Esta é a área limiar onde começa a força inercial cinética que define o átomo. É como uma pele que separa, uma brana que separa esses dois mundos. O mundo das branas. Às vezes elas se tocam, às vezes tem uma que chama de falha da Matrix. Esses são os arcontes que nós temos falado o tempo todo. E muita gente fica com pin de Grey, imagem de Grey, desenho de Grey, e o Grey não tem a menor ideia do que seja um Grey, até o dia que ele pega você. Tenho vários documentos aqui de registros antigos, porque agora, como eu falei em várias lives e vários vídeos, virou oba-oba, todo mundo quer ser abduzido, não tem a menor ideia do que seja isso. Os relatos que nós temos mais antigos são tenebrosos. As pessoas precisavam de tratamento psicológico. Alguns médicos, como os americanos, Jacobs, entre outros, que trataram de pessoas que ficaram traumatizadas pro resto da vida, uma trabalheira para liberar essa turma, sem contar os implantes. Eles querem ser como nós, eles nos invejam, mas existe um controle, por isso que eles não dominaram. E quando eles podem, eles incorporam nessas pessoas que estão no poder, nesses imbecis que estão dirigindo o planeta agora, tentando o caos total. Eles vão insistir, mas vão ser derrotados. É o que eu espero. É o que eu espero. Pesado, né? Mas o pessoal pensa que ufologia é o mundo de Nárnia. Não é, não. Se fosse, já estava tudo aberto aí. Por que os governos fazem questão de manter isso tudo oculto? Não é bem por aí. Nós tivemos as intervenções extraterrestres, sim. Elas são reais. Aconteceram. Com naves interplanetárias, com sistemas que nós não conhecemos de propulsão, grandes civilizações como que existiram na Índia, que é fantástica, é muito mais fantástica do que a Suméria. E tem bastante documentação, dá para consultar, mas não ficaram aí. As que existiram na Indonésia, que existiram na China, em vários recantos do planeta, na Suméria, na Mesopotâmia, o Egito, meu Deus, o Egito. Que civilização fantástica. E tudo que nós sabemos é o que veio depois dessa civilização fantástica, que pegou a sobra. Muitos desses teatros são teatros gregos, teatros romanos que você vê, não existe documentação nenhuma mostrando como eles eram construídos. Eu já vi de perto, aqui na Europa e vi na Ásia. Você chega na base desses anfiteatros, as pedras têm aquele bulbozinho, que tem aquele dot, mostrando que houve uma construção com um polímero e não uma pedra esculpida. Senão a gente consegue fazer uma pedra de 60 toneladas ou de 1000 toneladas.
Não tem guindaste hoje que suspenda uma coisa dessa. Aconteceu. Mas eles foram varridos da face da Terra. E eu vou começar a falar sobre isso. Quer dizer, eu tenho falado sobre isso, mas cada vez eu mostro uma interpretação diferente. Existem várias, né? Pois é, nós temos dentro da nossa civilização coisas maravilhosas como Michelangelo, né? Melodias de Beethoven, Brahms, como eu falei antes, um bom samba, né? Um pagode do Zeca Pagodinho, eu gosto pra caramba, né? Goethe, Emerson, Keats, grandes escritores, etc. Mas tem uma coisa que desmantela. Apesar de todos nós sermos irmãos, irmãs, né? Parece que os répteis e os lagartos estão por trás disso, né? Relatos de greys com répteis do lado, né? Muitas pessoas afirmam ter contato direto com alienígenas, né? Que tiveram contato direto, afirmam que eles vêm de uma raiz reptiliana. Se você estudar os hábitos de répteis aqui na Terra, ficará claro que essas espécies animais operam segundo um princípio do ritual do engano. É um filo extremamente territorial, eles são territoriais demais, são agressivos, violentos e mecanicistas. E essas parecem ser as qualidades proeminentes do pensamento do norte da Europa, né? Sempre dominando, sempre conquistando, conquista. E não pode haver dúvida de que essa linhagem da humanidade tem sido de longe o mais depravada de todos os genótipos dos 15 mil anos para trás, mais ou menos, desde que a civilização começou. Nos últimos 2.000 anos, nós, ocidentais, provocamos para mais de 10 mil guerras gigantescas, guerras gerais, né? E conflitos por toda a Terra, todo o planeta, né? Roubando, estuprando, pilhando, destruindo povos nativos inteiros, por religiões, etc., destruindo suas culturas, sociedades, países e até continentes inteiros. E com o nosso zelo colonizador, a violência, a ganância e a avareza, nós continuamos a fazê-lo até hoje e de uma maneira ainda mais espetacular, porque é oculto e usa a tecnologia que os greys podem ter nos inspirado, né? Se estudar a história do nazismo, eles estão lá por trás. Eu não posso falar, não posso publicar vídeos sobre isso, é proibido. É proibido por lei aqui. Não dá. Eu posso ler o livro, posso colocar no livro, estou colocando. Vai sair um dia. Eu estou atrasado. É complicado. Pois é, então nós vamos ver que tem um efeito abrangente, né, e multiplicador, e na verdade se existe algo como uma força policial galáctica, né, a grande federação, né, nossa marca genética provavelmente seria considerada a mais perversa e perigosa do seu tipo na galáxia. Tipo, não passa perto da Terra não, meu irmão, passa batido porque o bicho lá pega. Esse povo vive num planeta que é uma joia e vive se matando. Essa é a nossa marca genética. Provavelmente vai ser mais perigosa. Tipo, keep out. Danger. Nós estamos no topo da lista dos 10 mais procurados galácticos. Isso não deteria os roboides, né, que nos visitam, essa turma que está aqui enchendo o saco, pela qual eu não tenho a menor simpatia. Mas qualquer entidade com um senso de torpeza moral centrada em uma alma na divindade vai se manter afastada. As regras aplicáveis têm um efeito universal. Nunca houve um exemplo na natureza em que uma inteligência subordinada tenha sido tragada gentilmente e com generosidade por uma inteligência superior. Nunca. A superior vai dominar a inferior. Não tem esse negócio de humilde. Os humildes sempre vão se ferrar. Tudo na natureza, por meio de entropia, conspira para fornecer combustível ao axioma cachorro come cachorro. E nada mais, nada menos. A humanidade é, portanto, uma mercadoria dispensável quando vista como recurso para o uso de algo infinitamente mais poderoso, mentalmente inteligente do que a mente humana pode conceber. Algo governado por um programa de computador que não conhece instruções para um sentido além do átomo. Matrix. Assim como um rato de laboratório nunca poderia conceber a ciência por trás do experimento e a capacidade de raciocínio dos cientistas que o usam de maneira conveniente. As espécies subordinadas nunca conhecerão o enredo ou o resultado dos testes. Ele viverá em seu próprio mundo e no mundo que lhe é permitido viver. Os experimentadores procuram furtivamente roubar para si mesmo a própria essência de nossa existência. Nós, como espécie dominante natural deste planeta, estamos agora no mesmo caminho, buscando criar formatos artificiais de nós mesmos, não é? A inteligência artificial faz parte da
agenda, ou seja, clones, por razões ostensivas aparentemente válidas. A escrita já está na parede em um roteiro aterrorizante que parece tão pouco de nós pode perceber por que parece tão estranho. Nós esquecemos com tanta facilidade que a televisão era ridícula há um século. E parece que esquecemos muito mais dessa mesma maneira bizarra. Nós esquecemos que toda a história de nossa espécie é um catálogo de perdas, uma receita para a ruína por meio de exploração da violência e do descarte sem sentido de todas as coisas que podem ter valor eterno nas estacas onde valor eterno pode ser o único significado inteligente da existência. E ainda procuramos permanecer nessa bobina, né, mortal, com o que tivermos na mão. Um sofrimento sem fim, uma torpeza negativa, onde a disposição da ordem é a ordem de todas as coisas. Quem acordar para o que está acontecendo e pará-lo antes que nós, como espécie, sejamos todos exterminados, vai estar fazendo um excelente trabalho. E isso tudo está aqui dentro. Porque não é arma de laser, nós não temos ainda essa capacidade de enfrentar esses caras com a arma que eles têm. Mas eles não conseguem dominar as nossas mentes. As de alguns sim, os imbecis, né? Alguns fanáticos partidários, tanto faz com um partido ou outro, fanático, não está vendo que é só manipulado. Manipulação do Todes, do Menine, da destruição da família, da destruição do que é mais importante, que é o pilar máximo de toda a sociedade, seja aqui ou seja em Aldebaran. Então é fácil imaginar que a exposição do fenômeno OVNI, pelo que ele pode ser, tem poucas chances. Eles vão fazer o possível para esconder isso. Eu falei em 2018 que eles iam arrumar um jeito de barrar as investigações do Tic-Tac. E os outros fenômenos que acontecem aí no Brasil e em todo lugar do mundo. Eles têm poucas chances de lutar contra uma inteligência extraterrestre de tal magnitude que foi capaz de nos tornar uma espécie de criação, a Fazenda, servindo aos seus propósitos ao longo da nossa história. Mesmo que você ainda não esteja convencido, considere, para fins de argumentação, que tal história é verdadeira, e a tecnologia que os alienígenas têm à sua disposição é muito maior do que a nossa. Você pode entender facilmente que essas entidades gostariam que sua presença e as atividades fossem ocultadas para que pudessem cuidar dos seus negócios sem protestos ou interferências. Então, a primeira prerrogativa deles seria o sigilo. Isso lhes daria uma enorme vantagem. Uma grande vantagem. Eu vou continuar com esse assunto no próximo vídeo. Ele é meio pesado, meio ácido, mas eu não estou aqui para ficar fazendo aquele salamaleque de estar cheirando de olho azul que vai salvar a galáxia. É só olhar em volta. As casas aqui na Holanda têm as janelas de vidro para a rua, não tem nenhuma grade. As do Brasil têm arame de guerra. E os tiroteios constantes. As favelas não deviam existir, elas não são comunidades, elas são favelas, não deviam existir. O outro governo ficou 16 anos, não melhorou nada isso. Nenhum deles melhorou, só aumentou. A ilha do governador do meu tempo era um paraíso, hoje é uma favela que corta de ponta a ponta. Dominada por milícias. E vai assim no México, na Ásia, na África. Terrível. Caos total. E estão tentando, botando mais gasolina nessa fogueira, nós estamos vendo aí como é que tá. As coisas estão. Como eu falei, ninguém sabe o dia de amanhã, mas eu não perco a fé. Eu tenho filhos, filhas, netos, um montão de agregados, eu e a Magdalena temos um monte de filho adotado. No Canadá, no Brasil, em todo canto. Nossa família é grande e eu tenho fé que essa coisa pode mudar. E vai mudar quando começar a mudar no trabalho de formiguinha, né? Aquela parábola da formiguinha levando a água na folhinha. O cara, você é maluco? Você vai apagar o incêndio com uma gotinha d'água? Eu estou fazendo o meu trabalho. É manter a mente limpa. E a esperança. E aí nós vamos ganhar. Um abração a todos vocês. Se cuidem. A mensagem fofura está no início do vídeo. Mas é o que nós pensamos sim. Nós temos que ter esperança. Eu tenho filhos, como eu disse, netos, netas.
Ainda precisa pedindo à divindade que eu fique mais algum tempo nesse planeta para vê-los crescer e ver alguma coisa acontecer. Fiquem na paz. Feliz Natal, porque eu acredito em Papai Noel, bruxas, duendes, elfos, fadas, leprachauns, orixás, todo mundo é bem-vindo. Um abração!